informação confirmada por Tainá Falcão, âncora do Bastidores CNN, que também está com a gente nessa cobertura para trazer mais detalhes. E aqui, Tainá, inclusive aguardando mais informações sobre as suspeitas contra o senador. O que a gente já sabe, hein? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Novo Dia em Breaking News. Acordamos cedo aqui também para atualizar a nossa audiência. Eu acho importante, Carol, a gente contextualizar para quem está nos assistindo qual é a relação que o Jacques Wagner tem com o banqueiro Augusto Lima. É uma amizade que surge lá em 2017, 2018, até um pouco antes disso, mas ela se consolida, se transforma em negócios nesse período. Quando o Jacques era secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, durante a sua gestão, ele conduz a privatização da empresa baiana de alimentos, a EBAL, que era uma estatal que controlava uma rede de supermercados Cesta do Povo. Augusto Lima entra agora nessa operação, vence a licitação, assume o negócio, que incluía o cartão Cesta, depois foi transformado em Cred Cesta, uma operação de crédito consignado, Carol, que acabou sendo base dos negócios do Augusto Lima, o braço do consignado do Master. Depois, o Augusto Lima se tornou, de fato, sócio do Daniel Vorcaro. Antes, ele entra nos negócios não como sócio, e depois ele se transforma em sócio do Daniel Vorcaro, quando já está dentro dos negócios também do governo da Bahia. O que a Polícia Federal apura? Justamente essa relação de Augusto Lima com Jacques Wagner e com o então governador da Bahia, que nessa operação, até onde a gente sabe, não foi alvo, mas aparece sempre nessas suspeitas, o Rui Costa, né? Justamente pela relação, pela amizade. Quando a gente conversa no entorno do Jacques Wagner, é assim que é tratada a relação do Augusto Lima com o Jacques, né? Eles têm uma amizade. Então, esse é o fio da meada, tá? Que é o crédito consignado. O Jacques Wagner até deu uma entrevista para a gente, Carol, em fevereiro, eu estava retomando aqui, falando sobre essa relação com o Augusto Lima, né? E aí ele fala, olha, reconhece que conhece o Augusto Lima, mas descarta qualquer negociação espúria da privatização ali desse supermercado, né, desse mercado do crédito consignado, e nega, inclusive, também suspeitas à época de que ele teria levado o Augusto Lima para conversar com o presidente Lula, tá? Então, tem esse braço dentro das suspeitas sobre Jacques Wagner, do crédito consignado, mas tem uma outra informação que surgiu posteriormente em relação à empresa da nora do Jacques Wagner. É outro ponto para a gente deixar no radar dentro dessa relação. A nora do Jacques Wagner recebeu, o nome dela é Boni de Bonilha, e eu estou aqui com uma informação de bastidor de que a Polícia Federal foi até a casa dela, até a casa do secretário de Meio Ambiente, casado com ela, o genro do Jacques Wagner, o Eduardo Sodré, também em Salvador. Bom, a nora do Jacques, segundo a Polícia Federal, teria recebido entre 11 e 12 milhões do Master em 2021 e 2025, também serviços relacionados à prospecção de operações de crédito consignado. Então, esse é um outro ponto ainda não muito bem explicado, né, o porquê desse valor ter ido parar na empresa da Bonilha, que é a nora do Jacques Wagner. Então, são dois pontos hoje, Carol, que aparecem dentro do contexto da investigação do Master, atingindo o PT da Bahia, que fazem parte da operação de hoje. Tudo se resume, na verdade, a operações de crédito consignado, como a gente está vendo. E aí, Carol, tem o fator político, né, que eu estava falando. Bom, já venho falando há algum tempo, porque dentro do PT havia já a sensação de, por ser o Master uma crise, um escândalo suprapartidário, e já haver essas suspeitas sobre o PT da Bahia, que em algum momento essa bomba ia explodir, que em algum momento a Polícia Federal ia avançar sobre Jacques Wagner ou sobre Rui Costa. Foi o que aconteceu agora. Então, eu estou te contando isso porque hoje esse é o sentimento na cúpula do PT.
O Edinho Silva, que é o presidente do PT, sentou com a gente tem mais ou menos uns 15 dias no Bastidores CNN, e eu perguntei a ele qual era o grau de temor do presidente Lula, do governo e do partido do presidente sobre o avanço dessas investigações em integrantes do PT. E aí ele me falou, ele me deu uma deixa, Carol, que é interessante para a gente ver qual vai ser a reação do PT a partir de agora. A reação do PT é deixar no CPF, ou seja, não vai ter o presidente Lula defendendo Jacques Wagner, tá? Não vai ter outras lideranças de expressão defendendo o líder do governo, Jacques Wagner. O que a orientação ali na estratégia de comunicação para tentar conter essa crise é isolar no CPF de quem for atingido, seja Jacques Wagner, seja qualquer outra pessoa, Carol. E foi isso que Jacques Wagner fez. Eu vou trazer isso no Bastidores CNN com mais detalhes, meio-dia. 2 dias atrás, o Jacques, que ele até tem evitado da entrevista, a gente já pediu várias vezes aqui, mas ele tem evitado muita exposição nesse momento, até por conta da campanha na Bahia. Mas ele foi à tribuna do Senado Federal, tem um vídeo nas redes sociais dele para se defender, principalmente depois que houve uma revelação pela revista Veja, com mais detalhes, no final de semana passado, fazendo essa relação dele com o Banco Master. Então teve uma reação, teve uma vacina antes dessa operação. O contexto político é esse, Carol, e as suspeitas, como eu estava contando para você, recaem sobre o crédito consignado, a relação de Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, na Bahia, muito próximo de Jacques Wagner, com integrantes do PT da Bahia. Justamente essa amizade entre o senador e o Guga Lima que já alimentava a possibilidade do senador surgir o nome dele nessas investigações. Inclusive, agora imagens que temos ao vivo, viaturas da Polícia Federal chegando ali à superintendência da PF na capital federal, depois do cumprimento desses mandados, são 18 no total, tanto no Distrito Federal quanto na Bahia, de onde Jacques Wagner, assim como em São Paulo, daqui a pouquinho também trazendo imagens e informações desses 2 estados. Vale destacar Augusto Lima, que inclusive já chegou a ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero e que tem, como a Tainá destaca para a gente, essa relação muito próxima com o líder do governo no Senado, esse que você vê em tela, senador Jacques Wagner. E Tainá também já colocando aqui para a gente o quanto que o PT já vem se preparando nessa linha de defesa agora, como vai atuar a partir dessas investigações que recaem sobre o líder do governo. A gente vai seguir acompanhando a operação, está em andamento. Tainá, obrigada. Muita informação no Bastidores CNN com a Tainá Falcão, com o Gustavo Uribe. Bom dia. Um beijo, bom dia.